Boas pessoal, estamos aqui para mais um vídeo no nosso canal Tuga Foot e sejam bem-vindos a mais uma análise. É isso mesmo, malta, começou a temporada 2025-26, desta vez também nas competições europeias, né? Porque tivemos a disputa da Supertaça Europeia entre o campeão da Champions PSG e o campeão da Liga Europa Tottenham. O jogo foi bem monótono na maior parte dele, mas teve bastantes emoções, principalmente na reta final e nos penaltis, malta. Falando da partida, as duas equipas vieram com algumas diferenças comparado à época passada, principalmente do lado do Tottenham. Eu vou começar pelo lado do Tottenham, que eu acho que é o lado mais simples, né? Porque o Tottenham literalmente vai passar por uma nova era. Postecoglou, mesmo ganhando a Liga Europa, foi despedido e agora começa a era de Thomas Frank, com várias contratações como o Kudus, que entrou nesta partida, o Palhinha também, que foi titular. Portanto é um novo Tottenham, uma equipa diferente daquela que nós vimos na final da Liga Europa. Do lado do PSG, eu tenho algumas coisas para questionar sobre o Luís Henrique. Eu elogiei muito o trabalho do Luís Henrique na época passada, porque ele fez um trabalho estrondoso no PSG na época passada, mas eu acho que ele começou com o pé esquerdo. Primeiramente, na decisão do guarda-redes. Vocês com certeza já devem saber que o Donnarumma, que foi um dos principais responsáveis pela conquista da Champions do PSG, decisivo em jogos como o Liverpool contra o Aston Villa, até mesmo contra o Arsenal fez boas defesas, simplesmente foi chutado como se fosse um cão do PSG, mano. Luís Henrique simplesmente decidiu chutar o Donnarumma da equipa para ir buscar o guarda-redes sensação da Liga Francesa da época passada, o Chevalier. Nada contra o Chevalier, ok, é um guarda-redes jovem, promissor, tem tudo para fazer uma carreira inteira no PSG e quem sabe terminar a carreira como uma lenda do PSG, mas não faz sentido, mano. Não faz sentido tu trocares um dos melhores guarda-redes do mundo, porque sim, o Donnarumma é um dos melhores guarda-redes do mundo hoje, por uma promessa, ok? Por mais que seja um guarda-redes muito bom, não faz sentido, na minha opinião. Já começou mal por aí. Outra coisa que começa mal do lado de Luís Henrique para esta partida: João Neves estava indisponível por suspensão, não é? Porque ele, enfim, foi expulso na final do Mundial de Clubes. E o Luís Henrique decidiu fazer uma invenção que não faz o mínimo sentido. Ele, em vez de colocar Fabian Ruiz e Zaire Emery, o que é que ele decidiu fazer? Ele decidiu deslocar o Doué para o meio, o que não faz o mínimo sentido. O Doué é um extremo puro. No máximo ele faz ali um papel de falso 9, não faz o mínimo sentido colocar um jogador que joga ou pelas alas ou pelo meio, mas na frente, no meio campo, mano. E provou-se que foi uma péssima decisão. O Doué, enquanto estava no meio campo, não jogou absolutamente nada. Também não percebi a decisão de deixar o Fabian Ruiz no banco e colocar o Zaire Emery a titular. Enfim, falando do jogo em si, ainda a primeira parte do PSG é fraquíssima, ok? Um PSG completamente descaracterizado, muito desconcentrados também, muitas vezes os jogadores a errar passes fáceis, a perder bolas ali, tipo, por desatenção mesmo. Em momentos um bocado esquisitos, como um do Pacho, que ele fica um bocado desatento ali, perde a bola para o Richarlison, que tem uma boa oportunidade, que o Chevalier faz uma boa defesa, mas alguma desatenção, alguma desorganização da equipa do PSG. Os seus principais jogadores não tiveram muito bem em toda a primeira parte. Vitinha participou muito da construção lá atrás, mas quase não teve envolvimento lá na frente, e acho que isso fez muita diferença. Dembélé, pouco jogo de Dembélé. Barcola, jogo muito desinspirado, a mesma coisa para o Kvaratskhelia, um PSG muito desinspirado. E um Tottenham que fez uma boa primeira parte, ok? O Tottenham foi superior ao PSG, o PSG teve mais bola, mas o Tottenham jogou mais, o Tottenham teve mais chances, criou mais para chegar ao gol na primeira parte e acaba por chegar no finalzinho da primeira parte no lance de bola parada. O Tottenham aproveitou muitas bolas paradas e o PSG, meus amigos, o PSG, assim, deixou muito a desejar a nível defensivo na defesa das bolas paradas. 1-0 surge num livro assim bem distante da baliza do PSG, que o guarda-redes Vicario levanta na área. E assim, tem todo um enrolance entre o Marquinhos e dois jogadores do Tottenham ali, em que a bola sobra ali dentro da área e aparece o Palhinha, que o Palhinha manda-se mesmo de forma acrobática para rematar. O Chevalier ainda consegue rechaçar para a barra e aparece sozinho, meus amigos, o Van de Ven para encostar e fazer 1-0. Desatenção da defesa do PSG. Primeiro o Marquinhos, que aborda mal o lance, e depois a defesa do PSG que fica a dormir, não reage,
Primeiro deixa o Palhinha aparecer com um espaço na área e depois deixa o ressalto aparecer o Van de Ven sozinho, um bocado de desatenção da equipa do PSG, da defensiva do PSG, e o Tottenham punha-se a vencer por 1-0, com muita justiça, que eu acho que o Tottenham foi superior, como eu disse, conseguiu aproveitar ali muita desatenção e os erros do PSG, e foi uma equipa que não jogou ali para defender, ok? Thomas Frank não veio para defender, Thomas Frank veio com uma boa pressão, a condicionar muito a equipa do PSG. Eu acho que o PSG não esperava um Tottenham tão pressionante, talvez esperava um Tottenham mais defensivo, que não foi o que aconteceu. Íamos para o intervalo assim, o Tottenham ia a vencer por 1-0, o PSG muito apático, muito descaracterizado, mas tudo bem. Entrávamos para a segunda parte e sinceramente o PSG não melhora praticamente nada. Um PSG a fazer-me lembrar muito aquele PSG da final do Mundial de Clubes contra o Chelsea. Enfim, o Tottenham tem o fortuito também de começar bem a segunda parte. Consegue um livre um tanto quanto parecido com aquele do primeiro golo, logo no começo da segunda parte, só que desta vez um pouco mais próximo da baliza, mas quase no meio campo mesmo assim, em que o Pedro Porro levanta na área, ele levanta no segundo posto, meus amigos. E a defesa do PSG, mais uma vez, uma desatenção do caraças, porque o Romero, mais uma vez um central, para vocês verem que dois centrais aparecem sozinhos dentro da área do PSG, nos dois golos. O Romero aparece sozinho nas costas e cabeceia, assim, com a maior liberdade do mundo. Ele corre nas costas dos defesas do PSG, antecipa-se, cabeceia, dá um cabeceamento cruzado. E, meus amigos, o que o Donnarumma deve ter-se rido neste lance, meus amigos. O Chevalier aborda muito mal o cabeceamento. Eu entendo que é um cabeceamento que bate na relva e dá uma subida, mas o Chevalier estava na bola, tanto que ele toca na bola, mas ele erra ali o timing e acaba por tocar ao de leve na bola e a bola entra na mesma. O Tottenham fazia o 2-0. Na minha opinião, o erro divide-se entre a defesa do PSG e o Chevalier, mas assim, eu não queria criar polémica aqui, mas o Donnarumma defendia aquela, isto não teve o que dizer. Ainda assim, malta, eu senti que o PSG esteve muito abaixo depois do 2-0 e o Tottenham ainda esteve por cima. O Tottenham esteve por cima na partida, acho que esteve melhor até o minuto 60. A partir do minuto 60 o Luís Henrique liga ao chip, mano, não dá para o Doué estar no meio campo, e ele decide pôr o Doué para extremo, o que faz todo o sentido. O Kvaratskhelia acaba por sair, que faz uma partida muito fraca, e entra o Kangli. A princípio a entrada do Kangli parecia algo que não ia mudar nada ao jogo, mas na verdade mudou lá no final. O PSG deu o seu primeiro aviso, o próprio Doué remata, o Vicário rechaça, a bola ainda sobra ali, dá ali um drible, tenta rematar a bola, ainda bate no defesa do Tottenham, sobra para o Barcola que mete dentro da baliza fazendo o 2-1, mas estava fora de jogo. Estava fora de jogo, aquele jogador que recebe o ressalto do remate do Doué estava fora de jogo, ok? Mas o PSG a dar claras melhorias com essa mudança do Doué para extremo e com o meio campo, com os jogadores realmente meio campo. Dos 60 minutos até ao fim, o jogo é todo do PSG, não tenho o que dizer. O PSG com muita bola, mas mesmo assim muita falta de criatividade. Era um PSG que trocava a bola, tocava e a linha não conseguia fazer nada. Tocava e a linha não fazia nada. Tocava e mantia essa cena toda, o Tottenham muito compacto a defender, até o momento em que Kangli desbloqueia o marcador. Porque Kangli, no meio daquela paciência até demais do PSG, em que não conseguia criar nada, o Kangli decide mandar um estouro de fora da área, a entrada da área, um estouro rasteiro, sem hipótese para o guardião do Tottenham, para o Vicário, a chocar um bocado o Tottenham. A 5 minutos do fim, o Kangli colocava o PSG de volta no jogo. E o PSG ganha muito ânimo com esse lance, porque o PSG começa a massacrar mais o Tottenham, com vários cruzamentos para dentro da área, o Tottenham ia rechaçando, até que entra o português Gonçalo Ramos. Numa jogada em que o Dembélé faz muito bem uma desmarcação dentro da área, ele recebe a bola do Hakimi, faz um cruzamento na medida, e aqui foi uma desatenção tremenda da defesa do Tottenham. Meus amigos, não tenho o que dizer, porque Gonçalo Ramos aparece completamente sozinho para desviar de cabeça, sem hipótese para o Vicário, e empatar nos descontos aos 90 mais 4, 90 mais 3 por aí. Ou seja, Gonçalo Ramos empatava um jogo em que o PSG nem estava a jogar nada, não merecia este empate, mas conseguiu ir buscar, foi guerreiro e conseguiu buscar um empate, meus amigos. E o Tottenham, meus amigos, o que é que eu tenho para dizer sobre o Tottenham? Mano, o Tottenham deu uma pipocada tremenda, mano. Até os 85 minutos, a vencer por 2-0, estava com o jogo na mão e de repente vê o PSG a empatar em cerca de 10 minutos o jogo. Enfim, os gajos perderam o troféu em 10 minutos. O jogo foi para penaltis, malta. E se vocês acham que o Tottenham já tinha pipocado nessa situação de estar a vencer 2-0 e ter deixado o PSG
a empatar. O Tottenham pipocou outra vez, porque o Tottenham começa melhor nos penaltis, acerta o primeiro penalti, o Vitinha da marca dos 11 metros erra, ok? O Vitinha, ele vai com muita calma para a bola, até consegue enganar o guarda-redes, só que manda para fora. O nosso português aí, candidato à bola de ouro, diga-se de passagem, mandar para fora. Depois o Tottenham faz mais um e mete-se a vencer por 2-0. Naquele momento eu pensei, mano, o Tottenham provavelmente agora vai ganhar, está com 2-0 no marcador. Mas não, o Tottenham, não satisfeito em pipocar nos 90 minutos, pipocou nos penaltis também, meus amigos. Porque o Tottenham falhou o terceiro e o quarto penalti seguidos. Primeiro, o Van de Ven bate com força, mas eu sinto que ele bate muito ao meio. Não é ao meio, é deslocado do meio, mas bate muito centralizado e o Chevalier faz uma defesa fácil. Com isso o PSG entrava novamente no jogo. E logo a seguir, meus amigos, logo a seguir vem o nosso amigo Matistel. O Matistel bateu quase igual ao Vitinha. A diferença é que o Vitinha meteu para a direita, o Matistel meteu para a esquerda. E o Matistel veio com toda a calma do mundo e na hora de bater mandou para fora, desperdiçando o penalti. Desperdiçou o PSG, pôs-se em vantagem, o Nuno Mendes bateu o penalti decisivo, tal como na Liga das Nações, foi o Nuno Mendes a bater o penalti decisivo que deu o título a Portugal, bateu o penalti decisivo aqui que deu o título ao PSG, o PSG conquista a Supertaça Europeia, conquista a UEFA Super Cup, mais um títulozinho aí para o PSG, né? Que já totaliza 5 neste ano de 2025, né? Conseguiu lá o triplete de Champions, Taça de França, Supertaça de França, parabéns aí ao PSG, por esta conquista. Eu acho que o PSG conquista um bocado ali na sorte, um bocado no erro do Tottenham, mas as equipas campeãs são assim mesmo, aproveitam, malta. Só para vos dar uma estatística, nos últimos 10 anos, sim, nos últimos 10 anos, no duelo da UEFA Super Cup, nós tivemos 9 campeões, 9 dos campeões foram os campeões da Champions, apenas uma vez foi o campeão da Liga Europa, que foi o Atlético de Madrid em 2018, portanto o Tottenham não conseguiu quebrar essa sequência e foi o PSG que levou o troféu, malta. Enfim, deixem aqui nos comentários o que é que vocês acharam desta final, não se esqueçam de deixar aquele likezão se quiserem mais análises como estas, também deixar aquela inscriçãozinha que ajuda para caraças, malta, portanto, fui.